coletivo, a aula está sendo gravada. Então, hoje nós vamos falar... Boa noite, Surama. Nós vamos falar sobre plantas alimentícias não convencionais, na perspectiva dos buffets infantis. Nós vamos fazer, Luciano e eu, vamos fazer uma geral sobre as punks, mostrar algumas espécies para vocês, fazer a relação das punks para a atividade da organização de eventos, em especial alimentos e bebidas. Com a palavra o chefe Luciano Lourenço, ele vai abordar o tema. No finalzinho, eu faço um fechamento sobre essa relação entre alimentos e bebidas, organização de eventos e as punks, plantas alimentícias não convencionais. Certo? Boa jornada para todos nós. Olá, pessoal. Mais uma vez, boa noite, né? Boa noite. E recebi esse convite aqui da professora Viviane, e é muito bom essa troca de conhecimento, né? Assim, alguns de vocês já me conhecem, né? Em alguns eventos aí. E agora eu vou espelhar aqui para dar uma explanação, assim, sobre as punks. Assim, eu creio que alguns já ouviram falar, não sei se todos, mas eu vou dar uma pincelada aqui. Só um minutinho. Espero que tenham lido o material que eu disponibilizei para vocês, bem rico, muitas informações. E para além do mesmo, né, Luciano hoje vai abordar, fazer um outro enfoque. Na verdade, ampliar, né, o conhecimento sobre o mesmo assunto. Gente, eu vou desativar aqui a câmera, porque pode ser que fique dando uns lagzinhos já no microfone. Pronto, aí outra coisa, eu não vou ver o chat, se caso alguém falar no chat, aí a professora Viviane, qualquer coisa, media. Eu fico aqui monitorando, respondo, se eu não souber, eu te pergunto, tá bom? Ok. Pronto, vamos lá. Inicialmente, temos algumas definições, assim, o que seria as punks, né? Na verdade, são a punk, né? Que a gente tem mania de pluralizar, né? Mas, na verdade, o termo em si já condiz no plural, né? Que são as plantas alimentícias não convencionais. Esse termo foi criado em 2008 pelo biólogo e professor Knoop e refere-se a todas as plantas que possuem uma ou mais partes comestíveis, sendo elas espontâneas ou cultivadas. Primeiramente, é assim, o que teríamos em mente uma planta espontânea, né? No caso, assim, geralmente tem muita gente que tem seu jardim, suas hortas, então vai ver e nasce algumas plantinhas ao redor das suas plantas cultivadas, né? Que seriam exatamente isso, a diferença, né? As cultivadas são aquelas que você acompanha o processo, ou você comprou a muda, entendeu? Você acompanhou o processo de comprar semente, a semeadura, então acompanhou todo esse processo. Então, seriam as plantas cultivadas. E as espontâneas seriam geralmente as outras que nascem em qualquer canto, sem necessário que a gente pegue e bote lá a sementinha, ou a gente compre a muda, entenderam? Ou também nativas ou exóticas. O que seriam as plantas nativas? As nativas seriam plantas de origem aqui, no caso do Brasil, né? As exóticas seria alguma planta que veio de fora e se adaptou ao Brasil, né? Que um exemplo delas, se eu não me engano, é os coqueiros, que remetem, assim, às origens do coqueiro de ser africano, né? Como a mangueira também, outra planta que é exótica, e temos aqui, e se deu bastante bem no nosso clima, em nossa vegetação, enfim. E pronto, seriam essas plantas que não estão incluídas no nosso cardápio cotidiano. Então, seriam plantas que não temos o hábito de comer. Na natureza, podemos encontrar uma riqueza de plantas comestíveis. Estima-se que aproximadamente 30 mil espécies com potencial alimentício. Então, é uma coisa tremenda, né? Se você parar para analisar, assim, quanto é que a gente consome de espécies, né?
Se você for levar o alface, os básicos, né, que todo mundo conhece, o coentro, o alface, salsa. Então, você vê aí que tem 30 mil espécies com esse potencial e que é do desconhecimento de todos nós, né? Então, eu acho que esse estudo é muito relevante, assim, para toda a população. Eu acho muito interessante isso. Existe pelo menos 3 mil espécies de plantas alimentícias com ocorrências conhecidas no Brasil. Estima-se que, em nosso país, pelo menos 10% da flora nativa, 4 a 5 mil espécies de plantas. Então, para você ver, assim, é muito interessante esse contexto, né, dessas plantas, além dos seus potenciais que elas trazem, né, que eu vou falar mais à frente. Então, é um termo muito relevante e que está muito em alta aí, né? Você vê que tem crescido bastante as informações que temos em relação às PANC. Então, é muito interessante a gente estudar isso, né? Pronto, aqui nesse slide eu trouxe algumas espécies que são, assim, do nosso convívio, assim, tentei botar algumas que a gente costuma ver muito nos terrenos baldios, nas calçadas das pessoas. Então, essa primeira que seria a xanana, que mais na frente eu vou falar bastante dela, mas já digo, assim, que suas flores são comestíveis, as folhas, enfim, ela é praticamente quase toda comestível. Então, e tem muitos nutrientes, então é muito interessante ela. E sem falar da beleza que dá no prato, né? Você finalizar um prato com algumas flores dessas. Eu tô rica, tenho 3 dessas aqui no meu quintal, ó. Eita, coisa boa! E o bom, Vivi, que agora ela também, assim, ela é muito frágil, vamos dizer assim. Se você for utilizar, é bom você, na mesma hora, entendeu? Imediata, assim, tirou, higienizou, e pronto, já se alimentou. Porque a flor que eu digo mais, viu? Porque eu utilizei em algumas preparações que eu vou até mostrar a foto, que eu acho que você até já viu essa preparação, que foi o risoto de cogumelos com punk, né? Que eu fiz, que eu vou mostrar mais à frente. Essa segunda aqui, o caruru, que também é muito comum a gente ver elas, né? Assim, nos jardins. Não sei se dá para todo mundo aqui ver, assim, porque se visse a planta em si, eu acho que todo mundo conheceria melhor. Mas, Mas é fácil de identificar é, por causa do pendão dela, é bem comum, né? isso, Essa parte, esse pêndulo, ela é toda exatamente. É o comestível. que caracteriza ela, assim, geralmente é esse pêndulo, né? A espécie amaranthus, né? Porque tem outros tipos de amaranthus que, assim, eu vou falar mais na frente, né? Mas eu já adianto que a gente tem que saber identificar corretamente essas plantas, né? A gente não pode, assim como disse, pegar qualquer mato e botar na nossa mesa, né? Então, é necessário um estudo. Então, todas essas plantas que iremos falar passaram para um processo de catalogação, estudos químicos, físicos. Então, a gente não pode pegar qualquer uma. E até tem muitas que são muito semelhantes. Então, eu acho que a gente necessitamos ter muita atenção com isso, né? Porque tem muitas que são tóxicas, né? Algumas, dependendo da cocção, se for crua, consumir crua, ela é tóxica. Se levar cocção, no caso, cozimento, né? Levar temperatura, fogo, ela perde essa toxicidade, né? Essa outra aqui, aí embaixo, que é linda, né? Essa flor linda aqui, que é a celósia, que muita gente aqui, a gente conhece ela. Eita, passei. Eita, e agora, como é que volta? Aqui, vamos lá. Pronto, a celose, muita gente conhece como crista de galo. Assim, é muito comum, né? Assim, as que eu vi já, geralmente ela não era tão bonita assim, né? Não tinha vários pêndulos desses, assim, essas envergações, né? Tinha mais umas 2 ou 3, né? Eu acho que depende também do cultivo, né? Do material orgânico que é utilizado na areia. Então, isso tudo varia. E essa outra aqui, você vê também em muitos locais, né? Que é a brilhantina. E ela gosta muito de umidade. Então, assim, você vê nos cantinhos de ar-condicionado, cantos de muro, nos locais, nos cantinhos de muro. Ó, a foto está bem no localzinho aqui, no cantinho do muro. Então, aí exemplificando, né? Que nasce em qualquer local, né? Essa daí, a gente, depois você dá um exemplo de como usar essa daí. A brilhantina.
Essa Sim. última brilhantina, geralmente ela é mais voltada para a parte medicinal, fitoterápica, Vivi. Assim, tem poucos registros de receitas usadas em alimentação, entendeu? Mas eu até dei uma estudada grande nela, viu? Porque exatamente eu queria exemplificar isso, até porque eu tenho na minha casa e eu nunca utilizei, né? Mas eu tenho feito alguns estudos com base nela, né? E como não dispomos de laboratórios, né? Tanto nessa fase da pandemia, então eu acho que até fica difícil a gente desenvolver isso, né? Agora nesse processo da pandemia. Mas eu até peguei um link aqui. Acho que depois eu divulgo esse link. Aí vocês dão uma olhadinha, ok? Pronto, outra parte que eu não falei antes, que a punk, as plantas alimentícias não convencionais, elas não se referem só a plantas, entendeu? Elas se referem a partes da planta que não costumamos se alimentar dela. No caso, eu trouxe a banana, que em alguns dos eventos aí, não sei se a turma toda estava no evento. Qual foi o evento, Vivi? O último? Foi na Casa da Pólvora, foi uma exposição fotográfica no Não, dia mas 8 de não, é março. porque vi todos os que estavam muitos alunos lá, que foi no IF, no campus. Sim, daqui eu acho que só estava a Elizabeth Surama. Ah, pronto, aí nesse evento eu se vi exatamente a casca, o bife da casca da banana. Então, a casca da banana se torna uma punk, porque não é do hábito da gente se alimentar da casca da banana, como a banana também tem um miolo no seu caule que se torna um palmito, entendeu? Então, aquela parte também se torna uma punk, né? No próximo caso, a jaca, aqui uma jaca verde, que dentre os veganos é muito utilizada a carne da jaca verde, né? Lembra muito o sabor do frango. E uma vez eu comi assim, eu fiquei abismado, porque eu comi pensando que realmente era frango, era uma coxinha de carne de jaca. E simplesmente maravilhoso. Entendeu? Tem tantos sabores aí que desconhecemos, né? Que desperta nosso paladar uma coisa incrível, uma sensação maravilhosa, né? A batata doce, ela é convencional, né? No caso, todo mundo conhece e come a batata doce. Mas ninguém se deparou em comer a folha da batata doce, entendeu? Ela geralmente tem que levar a cocção, temperatura, porque senão ela tem algumas substâncias tóxicas. Então, mas não deixa de ser punk por ter essa particularidade, né? Ela só tem que ter uma atenção maior, como eu disse, em determinadas espécies. Mas a folha da batata doce é uma punk também. No próximo, é mais comum utilizar, assim, não é tão convencional, mas já se tornou convencional, né? O mamão verde, que dá, geralmente todo mundo conhece muito o doce de mamão verde, né? E que também é uma punk, exatamente pelo fato, né? Que eu falei anteriormente. Nesse slide eu falo um pouco dos benefícios que elas trazem para a sociedade, para o ser humano, enfim, tem uma série de benefícios. Nesse item aqui do resgate, eu coloquei o resgate cultural. O porquê de eu ter colocado o resgate cultural? Todo mundo, assim, é acostumado a ir para a casa da avó, da bisa, e sempre você via aquele jardim lindo, repleto de plantas medicinais, cidreira, mastruz, enfim, muitas plantas que com o tempo estão caindo no desuso, entendeu? Assim, você vê, hoje em dia você entra nas casas, são todas calçadas, dificilmente tem aquela a área de terra, né, o quintal, às vezes muita gente calça os quintais, então estamos perdendo muito essa coisa cultural dos alimentos, entendeu? Até então, que eram muito utilizados, as punks mesmo, antigamente, eram muito utilizados pelos nossos ancestrais, bicho, quase não sai, gente. Comunidades quilombolas, a comunidade indígena, então
E hoje em dia caiu muito. Então, o que seria interessante hoje em dia? Está sendo interessante. A divulgação mais dessa classe de plantas alimentícias. Estamos resgatando a cultura de determinadas plantas, de regiões, enfim. Então, isso, para a sociedade, eu acho que se torna uma coisa muito importante. No próximo item, falamos sobre o teor nutricional, que isso, assim, e agora mesmo, nessa fase de pandemia, né, nos deparamos com muitas receitas para aumentar a imunidade e tal. Então, nessa fase, eu acho que esse estudo de punk é muito efetivo por conta disso. Muitas plantas aumentam a imunidade, são muito ricas em nutrientes e vitaminas, em proteína, minerais. Então, é uma série de alimentos. Tem algumas que têm a mesma porcentagem que eu vou falar da quantidade de um bife de carne. Tem a mesma quantidade, uma planta tem a mesma quantidade, a quantidade de proteína de um bife de carne. Então, isso é muito interessante, se você fazer análise comparativa, análise nutricional comparativa, entre as plantas convencionais e as não convencionais. Como também, dentre esse teor nutricional, temos as propriedades medicinais, que muitas são utilizadas como anti-inflamatórios, com relaxantes musculares, para crises de estômago, enfim, tem uma série de potenciais medicinais, as PANC. Outro fator que seria o manejo sustentável, que seria o cultivo. São plantas que não exigem de tantas regalias, vamos dizer assim, entendeu? Muitas não necessitam de um solo rico em matéria orgânica, entendeu? Então, é de fácil cultivo, entendeu? E livre de agrotóxicos, né? Que é o mais importante, eu creio isso, né? Do manejo sustentável é isso, que elas não necessitarão de utilizar aditivos químicos, entendeu? E até aditivos orgânicos, né? Que tem algumas... até a questão de fertilizantes orgânicos que temos, né? Até isso elas não necessitam por ter essa adaptabilidade muito grande. Elas são resistentes às pragas, na verdade, algumas até são conhecidas como praga, né? Porque nasce tanto, né? Isso. Na verdade, nem são, né? São plantas que fortalecem a nossa imunidade, aguça nosso paladar pelo sabor, né? E geralmente, Vivi, elas são tidas assim como ervas daninhas, porque geralmente os grandes produtores de alimentos, né, tem produções de soja, enfim, de milhões de produções, utilizam muito da monocultura, então aquilo acaba tirando um pouco do potencial da monocultura deles, né? Entendeu? Só que, na verdade, não são plantas com um potencial nutricional, enfim, gigantesco, né? Só que como estamos nessa monocultura, enfim, está muito difícil essa quebra de paradigma, né, que presenciamos atualmente, depois da Revolução Verde, não sei se vocês sabem, que foi incentivos a que eles tinham estimativas que a população em determinados anos iam ficar sem alimentos, então geraram várias, como é que eu posso dizer, políticas de incentivo para aderirem, né? Aí entra o agrotóxico, os grandes maquinários, as grandes produções triplicaram e sempre utilizando mais a monocultura, sem ter o cuidado com o manejo do solo, rotação de cultura, que aquilo valoriza bastante os nutrientes do solo. Então, depois dessa Revolução Verde, meu amigo, o caos ficou grande, né? Aí pronto, e voltando aqui no fator fonte de renda. Nesse caso, muitos agricultores, vemos muitos agricultores, pequenos agricultores, na verdade, né? Ter uma fonte limitada de renda, entendeu? Com espécies convencionais, né? Que eu digo, né? Então, por que não eu introduzir na minha fazenda, no meu sítio, determinadas culturas de punk, entendeu?
tendo em vista o teor, o potencial dela, como tem crescido bastante, entendeu? Hoje em dia já vemos, assim, não tá bem definido isso, em feiras agroecológicas já estão introduzindo, isso é mais comum no sul, sudeste, né? Na Bahia também já está crescendo bastante, Paraná está crescendo bastante isso, né? Aqui a gente ainda tem uma certa dificuldade de encontrar, entendeu? Assim, tem alguns produtores, mas não são muito diversificados, não tem muitas opções de compra, entendeu? Que é uma questão a ser debatida, entendeu? Assim, que todos pensem, né? Que, pronto, como essa aula agora, como oficinas, minicursos, que abrangem essa temática da punk, entendeu? Isso se faz totalmente necessário. A gente falar com o agricultor, falar com a gente mesmo, quanto consumidor, é interessante a gente passar para outros, mostrar esses potenciais que são tão importantes. Então, é magnífico, gente. Pronto. Agora eu selecionei algumas espécies, assim, que se destacam. Assim, eram tantas, né? Porque eu ia botando assim, não, sempre lembrava de uma. Aí eu terminava assim, não, já tá bom a quantidade, vai ficar muito cansativo. Assim, não, mais uma. Aí, essa daqui eu acho que é muito conhecida, né? Que é tida como a carne, também conhecida como a carne de pobre, né? Dentre suas propriedades, ela apresenta um teor altíssimo de proteína, né? Que foi a questão que eu falei, né? Que se compara a um bife de carne, né? As folhas possuem cerca de 25% de proteínas, da quais 85% acha-se no formato digestivo. Facilmente aproveitável pelo organismo e muito indicado para dietas vegetarianas. Na verdade, isso é o bambanzinho, assim, né? Da nutrição, né? Eu acho que eu já conversei, acho que foi com Vivi, conversamos, porque você vê ela está sendo introduzida em bastantes dietas e está crescendo, está sendo muito conhecida aqui, né, agora. E outra coisa, assim, que eu lembrei agora, era para me ter falado anteriormente, que é o caso, assim, muitas espécies, como essa, a Aura pronobis, ela é mais comum em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais é muito fácil de se comprar, quase todo mundo tem a planta. Então, essa planta, ela deixa de ser não convencional em Minas Gerais, o que não para a gente aqui, que a gente não tem um costume. Então, vão ter plantas que vão ser convencionais em determinadas regiões e em outras não, como o exemplo dessa, da Aura pronobis. Entendeu? Temos outras também, como a Amazônia, tem muita planta com características da Amazônia, que para a gente vai ser punk, e para eles não. Comumente eles comem dia a dia, então, para fazer um parêntese assim, para ficar mais nítido, né, assim, essa questão. Em relação ao uso da Aura pronobis, aí como se as folhas, frutos e flores, cruas ou cozidas. As folhas podem ser usadas em saladas, refogados, sopas ou omeletes. Sua mucilagem faz substituir o ovo nas preparações. Isso, mucilagem, no caso, assim, quando você quebra uma folha de Aura pronobis, você vê que ela tem tipo uma liguinha, entendeu? Ela é bem meia liguenta. No caso você vai empanar alguma coisa, um frango, a gente usa o quê? O ovo, para dar exatamente essa liga. Então, aí, seria uma boa substituição do ovo, entendeu? Se tornaria mais nutritível a alimentação. Os frutos podem ser usados em sucos, geleias, mousse, sementes podem ser germinadas para produzir broto, e ela também pega por isso daqui, é muito fácil. Sim, você arranca um tronquinho e planta, ela pega super fácil. É nativa de matas do Rio Grande do Sul, várias partes do Brasil, sul e sudeste. Aqui não tem falando, mas ela se destaca muito em Minas Gerais e adapta muito bem aos climas. A próxima, que também é uma queridinha, assim, eu já até trabalhei em algumas preparações, que é a Beldroega. Ela é muito rica em ômega 3. Eu acho que, se eu não me engano, é a única planta que tem esse alto teor de ômega 3. Ômega 3, beta-caroteno e vitamina C. E outra coisa que vale ressaltar, o ômega 3 é o que encontramos no peixe, né? Então, é uma substância muito importante para o metabolismo, para o organismo da gente. Tem potencial antioxidante e é usada como anti-inflamatória, diurética e vermífuga.
dentre suas partes comestíveis e usos, temos as folhas, flores, ramos e sementes. Pode ser cozida crua e em saladas ou cozida em diversos pratos. As sementes podem ser utilizadas em pães, substituindo a chia, o gergelim. Sementes germinadas, brotos, são indicadas nas saladas e decorações comestíveis. Sua distribuição, ecologia e manejo, alguns autores dizem que sua origem é asiática ou africana, porém, outros falam em América tropical. Elas aparecem em solos com boa umidade. Essa é outra que também, como a brilhantina, que eu disse que nasce nos cantos de ar-condicionado, que ela gosta de umidade. Ela é da mesma forma. Em qualquer canto você vê ela. E ela é muito parecida também com, eu acho que é 9 horas, eu acho. Só que a diferença é que a folha da beldroegia é menor, é menorzinha. Mas você vê as características, tanto das folhas, a coloração da flor, o caulezinho dela, que é meio avermelhadozinho, tá vendo aqui, ó? Então, são muito parecidas, mas tem que saber identificar. E uma boa método para isso seria o tamanho da flor, que é menor. Aqui temos a taioba. Dentre suas propriedades, os rizomas são ricos em energia e fontes de carotenoides. A folha é rica em fibras, cálcio, magnésio, vitamina B2, B6 e C. A taioba pode ser utilizada contra febre, câncer, pólipos, inflamações e tumores, dentre outros fins fitoterápicos. Os rizomas, talos e folhas são as suas partes comestíveis. Os rizomas podem ser consumidos cozidos ou moídos, em purês ou frituras. As folhas e talos também devem ser cozidos. O rizoma seria o que mesmo, Luciano? Oi? O rizoma? O rizoma seria o que mesmo? O rizoma é a raiz. O rizoma, pronto, a gente conhece, que a gente puxa assim como gengibre. O rizoma seria aquele, uma raizinha mesmo, uma polpazinha. A raiz dela tem raiz dela que dá 10 quilos, viu? A raiz dela... ela fica gigante, assim, tem folhas que tem o tamanho da gente. Muito boa, muito. Lá no sítio dos meus pais ela é muito comum na água, nos vales assim. Lá a gente come, é muito bom. Lá só não se come as folhas, né? Mas agora quando eu for lá eu vou fazer ela refogada. Faça. Só não pode ser crua. Crua ela não realça, e também não é indicada em muitas quantidades. É assim, porque ela apresenta o efeito tóxico do ácido oxálico, ou então oxalato. O que seria esse oxalato? É uma substância que é presente em determinados alimentos que, se ingeridas em bastante quantidade, ela causa pedras nos rins. Então, ela não pode ser consumida em excesso, por conta dessa substância, que é o oxalato. Outras substâncias que a gente come quiabo tem, a beterraba, espinafre, e eu acho que muita gente desconhece também dessa questão, né? Porque eu já vi milhões de pessoas botar um pratão com uma salada com bastante espinafre, com beterraba, tudo, e desconhece dessa informação, que eu acho que é muito importante, né? E até porque já tem pessoas que têm predisposição a ter problemas renais, né? Então, vale a dica aí, gente. Sua distribuição, origem nas Antilhas, América do Sul, principalmente na Amazônia. A taioba ocorre em áreas de floresta, no subbosque, à sombra da mata, como o nosso colega falou. Ela gosta também muito de local úmido e chuvoso, como nasce perto dos lagos, enfim. Ela gosta bastante de água. Pessoal, eu não vou estar lendo tudo, e como depois vai estar disponibilizado, até por conta do tempo, ok? Essa outra aqui também, que a gente vê em muitos locais, que é a serralinha. Ela possui fibras, bons teores de vitamina C e de provitamina A. No entanto, há a presença de fatores antinutricionais, como o mesmo ácido que eu falei na planta anterior. O qual compromete a absorção de ferro no organismo e contribui para a formação de cálculos renais. Então, essa é outra que vale também ter uma atenção na questão do excesso. E tem essa serralhinha aqui, que é a mais comum, que é a lilás, que também é conhecido como pincel de estudante. Como também tem na variedade dela vermelha.
ela vermelhinha. Tanto as folhas frescas quanto as florescências, que seriam as flores, são consumidas como saladas, mas o uso mais comum é refogada. Não possui um sabor tão amargo quanto a serralha, que é uma parente, uma prima dela. Mas muita gente não a utiliza em função de um látex que libera quando é cortado. Quando tira, ela sai um líquidozinho branquinho. Ocorre em quase território nacional, pode ser encontrado, por exemplo, nas calçadas, nos terrenos baldios, no meio das grandes culturas, em jardins e nas estradas. Essa próxima é a buva. Suas folhas podem ser usadas contra tosse como antiácido no tratamento de diarreia e hemorroidas. Suas folhas e ramos foliares novos são as partes comestíveis. São aromáticas e ligeiramente picantes. Podem ser utilizadas como condimentos de carnes e outros, ou consumidas como salada cruas, cozidos e ensopados. Ela é subespontânea em pomares, beira de estradas e terrenos baldios. Propaga-se por sementes. Desenvolveu resistência, é muito interessante essa questão aqui, desenvolveu resistência ao herbicida glifosato, no caso, sendo considerada invasora ou daninha em áreas agrícolas. O que seria isso? Ela, com o tempo, ela nascia muito em áreas agrícolas, né? Isso, então, lá eles utilizavam muito aditivos químicos, como o glifosato, entendeu? E isso, com o tempo, ela se tornou resistente, entendeu? Olha que coisa incrível. Uma planta que se tornou resistente a tóxicos, a química. Então, é muito interessante essa resistência adquirida, né? Porque nem todas as plantas adquiriram isso. E uma punk conseguiu fazer esse efeito. Então, é muito interessante isso. A xanana, né, como eu mostrei anteriormente, eu falei que parte aérea dessa planta tem propriedades afrodisíacas, expectorantes e antibióticas. Suas lindas flores são deliciosas para consumo direto. Da mão para a boca, segundo Knoop, e possui um sabor bem suave e adocicado. As flores ficam deliciosas em saladas, saladas de frutas e para enfeitar bebidas e drinks. Suas folhas secas ou frescas são usadas como substitutas do chá verde e resultam num chá herbal delicioso. As folhas secas e moídas podem ser usadas como um tempero aromatizante chamado de oreganilo. No caso, ela desidratada, né, seca, ela se torna muito, assim, o cheiro dela, aromatizante, ela aromatiza demais, né? Ela dá bastante aroma às preparações. É nativa das restingas litorâneas da América tropical. O caruru, que eu também mostrei a foto anteriormente, ela é fonte de beta-caroteno, vitamina C, magnésio, ferro e potássio. Suas sementes têm alto teor de aminoácidos essenciais e as folhas são mucilaginosas, diuréticas e laxativas. No caso, esse alto teor de aminoácidos essenciais. Dentre eles, esses aminoácidos, eles são responsáveis pelo humor da gente, como é a questão do quando comemos chocolate, né? Eles liberam algumas enzimas que dá sensação de bem-estar. Então, é uma questão relevante dessa planta, né? Suas folhas e flores podem ser consumidas cozidas em refogados, farofas ou pães. Deve ser usada preferencialmente submetida ao cozimento, pois algumas espécies podem possuir substâncias tóxicas quando cruas. Gente, essa caruru, não tem que ver a espécie correta, porque tem uma que ela possui espinhos. Eu lembro muito quando eu era criança, eu ia brincar e queria arrancar as plantinhas, né? Aí eu lembro que eu arrancava muitas plantas dessas, só que tem uma espécie dessa que é muito parecida com ela. Só as folhas que são menores. Essa, a comestível, as folhas são maiores. Aí as menorzinhas e as que têm espinhos não são comestíveis. Ficar atento a isso. Originárias da América do Sul ou Central. Essa celósia, que é a crista de galo, ela é conhecida como flor de lã, usada na medicina tradicional para tratar úlceras cutâneas e úlceras de boca. As folhas são usadas de tratamento de inflamações, febre e coceira.
Da folha se extrai uma proteína chamada socotei, muito usada como suplemento alimentar, né? Eu acho que quem utiliza bastante disso são pessoas veganas, né? Porque não se alimentam de proteína, né? De carne. Então, são necessárias essas dietas, a suplementação de proteínas. Então, isso aqui se faz como uma boa alternativa, como a Ora Pronobis também, né? O uso a parte comestível são as folhas jovens, ramos terminais e talos de plantas bem jovens. São usados como verduras. Aí aqui, recomendável branqueamento. O que seria o branqueamento? O branqueamento seria você botar por uns 2 ou 3 minutos em água fervendo, você bota a água a ferver e bota lá o alimento, e depois de uns 3 minutos ali fervendo, você tira e bota na água gelada e dá um choque térmico. Isso se chama branqueamento. O que realizou esse branqueamento? Tirou algumas toxinas, que possivelmente, e os antinutrientes, que possivelmente a planta teria, e ela realça a cor do alimento. Tanto se for folha, enfim, qualquer alimento que você branquear, ele realça bastante a coloração do alimento. Suas sementes consumidas em arroz ficam muito parecidas com sementes de canola ou outros cereais de arroz. Ó, aqui até fala como fazer o branqueamento, né? Que eu falei agora. Maria Pretinha. Essa também é uma delícia, pessoal. Assim, não sei se vocês já... Essa eu achei no meio da rua hoje, arranquei e trouxe para casa para plantar. Gente, é uma delícia, gente. Assim, agora não se consomem ela verdinha, entendeu? Ela tem algumas substâncias que não é aconselhável, né? Agora, essa planta tem muita questão de diversidade de conceitos em relação a poder se alimentar ou não, entendeu? Tem alguns que dizem que não é aconselhável, já tem outros autores que aconselham, enfim, eu comia desde criança e nunca tive nada, né? Porque desde criança que eu como essa planta, nunca tinha feito uma preparação, né? Mas fica muito interessante utilizar ela para fazer geleias, algumas caldas para utilizar em sorvete, enfim, ela tem um sabor bem adocicado. Os frutos maduros são agradáveis, ricos em vitaminas, minerais e nutracêuticos, como a antocianina, assim como as uvas, jabuticabas e blueberries. Essa antocianina é o que dá esse tom arroxeado aqui. A folhagem pode ser consumida como hortaliça cozida, possibilitando o suprimento nutricional de fósforo e de ferro, em que o cozimento é capaz de potencializar os teores de alguns nutrientes disponíveis na planta, né? Olha que coisa incrível. Você botar ela no fogo, ela vai, vamos exemplificar, triplicar o potencial de nutrientes dela. Então, é uma maravilha. A folhagem pode ser consumida como hortaliça cozida, possibilitando suprimento nutricional de fósforo e de ferro. Eu acho que foi duplicado, né? Na verdade. Aí, pronto. Seu fruto é utilizado muito, como eu falei, em geleias. E é muito utilizado na alta gastronomia. O que seria alta gastronomia? São aqueles pratos mais refinados, são pratos minúsculos, né, que todo mundo vai no restaurante muito chique, né, todo mundo tem o costume de dizer, menino, como é que vocês vão encher a barriga com um prato pequeno desse, né? Então, a alta gastronomia valoriza muito técnicas francesas, então são pratos com finalizações perfeitas, então são aqueles pratos lindos. Então, é muito utilizado também na alta gastronomia. Major Gomes, que para a gente aqui, aqui nos outros locais não é conhecida como bredo, mas eu coloquei aqui porque até então eu conheço essa planta como bredo. Popularmente, minha avó fazia na Semana Santa, muita gente consome, faz no coco na Semana Santa. Então, aqui ela é bem popular, aqui também você encontra em muitos locais. Aqui mesmo na calçada, no beco da minha casa, meu amigo, eu acho que eu tenho uns 8 ou 9 plantas dela. Nativo continente africano, e na Ásia traz uma espécie cosmopolita, e é pouco exigente quanto às condições ambientais e climáticas. Uma das características de punk, né, que ela não é exigente, sendo considerada uma planta invasora, porque ela empesta, né, assim, nasce muito, empesta. Por isso a colheita pode ocorrer em qualquer época do ano. Tem preferência por solos úmidos, sombrios e com a presença de matéria orgânica. Ele cresce espontaneamente, no caso, essa é uma planta espontânea, nasce, vamos dizer, sozinha.
Ela é rica em minerais, ferro, fósforo, alumínio, níquel, cobre, dentre outros. Compostos bioativos como fenófilos e flavonoides. O uso culinário é utilizado na preparação de saladas cruas ou cozidas em sopas. As folhas podem ser refogadas. Em todos os casos, é importante a correta identificação da espécie de uso para diferentes finalidades. Sempre ressaltando isso, pessoal. A gente tem que conhecer determinada espécie para saber como é seu uso alimentício. É indicado principalmente na medicina popular pelas propriedades medicinais, que é anti-inflamatória, cicatrizante, mediante cataplasma. Esse mediante cataplasma é tipo você macerar a planta. Então, ela vai sair algumas substâncias, né? Com a folha. E é exatamente isso. Se você tiver um corte, você pega a folha, amassa assim, passa no corte. Ela, pronto, vai ter essa ação anti-inflamatória. E agora eu botei agora algumas questões que geram muitas dúvidas eu acho que até eu, quanto pesquisador, né, que eu ainda não tenho um universo de espécies de punk que eu não conheço, eu conheço uma pequena porcentagem e estou trabalhando bastante agora, porque estou envolvido em um projeto que envolve punk, então até eu mesmo tinha dúvidas em relação a algumas perguntas, e eu listei algumas aqui. No caso, as punks são apenas matos ou plantas que nascem sozinhas? Muitas plantas não convencionais, como a serralha, beldroega, enfim, dentre outras, são de fato espontâneas e nascem sem que ninguém precise plantá-las. Isso é só uma pequena parte das plantas que podemos consumir. Incluem-se nessa lista variedades de plantas cultivadas que não são espontâneas, como verduras asiáticas, hortaliças africanas. E agora entra o caso que eu falei, entendeu? Para a gente é uma punk, mas uma verdura asiática na Ásia não é uma punk, entendeu? Então, a punk não são apenas matos ou plantas que nascem sozinhas, né? São plantas também de cultivo, cultivadas, né? Outro, todo mato é punk? Muitas das plantas que nascem sozinhas em praças, calçadas, não são comestíveis. Então, respondendo aí, assim, a gente não pode pegar qualquer mato e dizer que é punk, né, gente? Isso é só, vamos lá. Muitas são medicinais, mas não são adequadas para a alimentação humana, como foi aquela da brilhantina. Eu não vi a questão da alimentação da brilhantina, eu vi preparação de receitas e tal, eu não vi. Eu vi mais a parte medicinal, fitoterápica. Toda punk é um mato, toda punk vai para a salada. Na verdade, as plantas espontâneas são uma pequena parte de todas as comestíveis, não é isso? Temos raízes, cereais, castanhas, temperos, legumes e frutas, que também podem ser utilizadas na consociação das punks. Vamos lá. Vai ter gosto ruim? Esse é um tem mito. Muito que tem gosto mais forte, né? Mas não necessariamente são ruins, né? É como o espinafre, né? Que ele tem aquele gosto mais concentrado, digamos assim. Algumas têm gosto mais adocicado, algumas têm gosto mais apimentado. E depende do paladar de cada um, usar aquela ou outra espécie, né? Mas, sobretudo, entender e conhecer, né? Sobre elas, para a gente não ingerir alimentos que vão nos fazer mal, né? Em vez de fazer bem, pode provocar reações alérgicas, né? Intoxicações. E sem falar, Vivi, essa questão de amargo e do sabor, né? Como você falou, tem tantos alimentos convencionais que são assim, né? E respondendo, não é toda punk que é amarga, ou que tem um gosto ruim. Então, a gente não pode generalizar isso para todas as plantas que se enquadram na punk, né? Uhum. O que são as partes alimentícias não convencionais? É exatamente o que eu já falei, gente, que seria uma parte como a casca da banana, enfim, são as partes que não utilizamos, né?
eu posso colher punk em qualquer lugar? Depende. Você conhecer muito bem, saber muito bem identificar a espécie, né? Porque, Um como lugar eu muito disse, também não é interessante, né? Porque ela vai estar nas suas folhagens e nas flores, toxicação daquele ambiente, né? O isso, gás carbônico, entre outras coisas. Principalmente se for num lugar muito movimentado, então é interessante não colher ali, né? isso. E outro fato que, assim, mesmo você colhendo em determinados, a gente tem que se atentar muito à correta higienização dos alimentos, né? Porque até os alimentos que a gente compra em supermercado, assim, eu vejo em casa de amigos, você vê e diz, rapaz, tu não vai lavar, não. Eu disse, não, deixa aí, não sei o quê. Não, minha gente, a gente tem que, em qualquer local que a gente consumir, a gente tem que higienizar. O correto é higienizar corretamente os alimentos, né? Para não acarretar em doenças, né? Como consumir as punks no dia a dia. Gente, eu acho que eu já falei bastante, assim, de como consumir, né, essas plantas. Até eu digo assim, você não precisa ser um chefe da gastronomia para... se você faz o quê? Um purê, aí você introduz sua salada, você costuma utilizar o quê? O alface, tomate e a cebola. E por que não introduzir uma punk? Entendeu? E pronto, você vai fazer uma galinha guisada, e por que não aí acrescenta a hora pro nobis? Enfim, então são várias formas de consumir punk no dia a dia, né? Tem inúmeras possibilidades, né? Pronto, pessoal, aqui eu tenho algumas fotos de preparações com punk. Esse primeiro aqui, que é um arroz, foi o que eu falei até no início da aula, que foi um risoto de champignon, que é o cogumelo, né? Com flores, essas flores que eu utilizei é da Xanana, e aqui é a serralhinha que eu falei vermelha. Lembra que era lilás, que é o pincel de estudante? Eu utilizei o pincel, a espécie vermelha, e ficou lindo, assim, além de lindo, assim, aos olhos, muito saboroso. Eu utilizei também as folhas da serralhinha também. Aqui eu usei a serralhinha, as flores e as folhas no refogado. Esse segundo aqui não é uma preparação minha, mas de um chefe muito conhecido, amigo. É uma posta de peixe. Eu não lembro agora qual a espécie do peixe, mas ele utilizou aqui sementes de aroeira, que também é uma punk, a sementezinha, que é também conhecida como pimenta rosa, que dá um aroma maravilhoso nos alimentos, viu? Muito, muito maravilhosa ela. E aqui ao redor são folhas de Ora pronobis. Essa terceira aqui seria a casca da banana empanada. Isso aqui foi num evento que eu fiz no IF de Cabedelo, no IFPB de Cabedelo. E eu empanei a casca da banana, temperei como uma carne normal, empanei, fritei, e aqui eu fiz um risoto de arroz da terra. Aqui, o punk que eu utilizei aqui foi, no caso, a casca da banana. Aqui, mais uma preparação desse meu chefe, desse amigo chefe. Aqui é um mix de punks, né? Aqui tem até algumas espécies que eu não conheço. Entendeu? Tem essa flor amarela aqui também eu desconheço, mas foi para um evento, esse foi um prato divulgado em um evento aqui da cidade. E aqui embaixo, é uma preparação minha, foi um mix de folhas que eu utilizei e eu finalizei com um molho de mostarda e iogurte e também utilizei algumas flores comestíveis, tá vendo aqui, essa roxinha, e utilizei a beldroega, que não dá para ver aqui porque a folhinha dela é muito pequena, mas comendo você sentia o sabor dela, né? E é um sabor incrível. Bom, pessoal, eu termino agora aqui, acho que a professora Viviane vai falar agora um pouco, e eu vou cancelar a apresentação, e se tiver algumas dúvidas, estou aqui para tirar, e é isso aí, pessoal. Vocês querem tirar dúvidas com ele? Aproveitar a oportunidade?
Por mim, eu entendi. Já vou rever a aula, como vai ficar gravada, mas até agora eu entendi. Tranquilo? Também, tá tudo tranquilo. A outra Elizabeth, Letícia, tranquilo? Tranquilo, professora. Eu amei, viu, Luciano? Muito obrigada. Gostei muito. Vou fazer o fechamento, uma pequena apresentação aqui, só um instantinho. Tá. Professora? Oi, Josi. Eu posso fazer Oi. uma pergunta antes? Pode, quantas você quiser. Mas é sobre o questionário, sobre esse assunto das punks que a gente respondeu. Certo. Me tira uma dúvida. É a senhora que corrige ou é o sistema aí que corrige? Não, eu deixo as respostas, o gabarito das respostas em cada questão. Deu alguma coisa errada? Não, é porque assim, eu acho que aconteceu com outras pessoas também. Eu respondi, mas vamos dizer, eu não respondi toda, eu resumi a resposta. Aí deu como se eu tivesse errado. Ah, tá. Então eu Só vou que rever. as respostas eram as mesmas, só que assim, eu resumi. Certo, sem problema, não tem problema não, mas eu ajeito lá, tá bom? Tá certo, professora, era só essa dúvida. Obrigada, a aula foi perfeita, amei, viu? Nada, só um instantinho. Tá, obrigada. Vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando? Sim. Sim, professora. Pronto, então, as Tô vendo. punks e os alimentos e bebidas, né? A e B, que é a nossa disciplina. Qual é a relação? Relação total, vocês viram, né? Com as punks, nós podemos produzir diversos pratos, nós podemos produzir diversos tipos de suco, né? No evento que nós organizamos lá da Casa da Pólvora, nós servimos suco da folha do umbu, não é isso, Luciano? Com suco de limão, não, com limão e mel. Isso, Então, isso são foi o suco da folha do cajambu, né? do Bucajá. Então, qual é o contexto atual que a gente tem? Uma necessidade de alimentação mais nutritiva, né? Como o Luciano falou, alimentos mais nutritivos, para quê? Para que nosso organismo possa ficar mais resistente, saudável e poder combater, de repente, o coronavírus, aqueles que venham a ser infectados e demais outras doenças, né? A sustentabilidade alimentar, o Luciano falou, da questão dos quilombolas, dos indígenas. Tem um movimento também que logo mais nas próximas aulas nós vamos falar, que é o slow food, que além de ser diferente da proposta do fast food, que é tudo rápido, o slow food trabalha com sementes crioula, e muitas dessas punks, né, também fazem parte desse arcabouço de sementes, de alimentos tradicionais dos povos indígenas, dos grupos quilombolas, de assentamentos de reforma agrária. Então, isso, a sustentabilidade alimentar também está nesse contexto. E as organizações dos eventos, seguindo essa tendência de uma alimentação saudável. Tem um grupo de pesquisa aqui no IFRN que
Eles estão estudando a produção de cardápio para buffet infantil a partir das punks, da produção integral dos alimentos, como o Luciano apresentou a banana, que usa a casca, usa o talozinho dela, então tudo isso faz parte da perspectiva da produção integral dos alimentos, e o slow food, que nós também vamos apresentar nos próximos capítulos, né, nos nossos próximos encontros. Então, as ações concretas. Tem no material que eu disponibilizei para vocês tiveram acesso a jantar oficinas. Como é isso? A pessoa vai para participar do jantar, mas, ao mesmo tempo, ela vai aprender como preparar aqueles pratos. Então, é um tipo de evento. Eu vou promover um jantar oficina e vou cobrar para que aquela pessoa possa participar, possa degustar, possa confraternizar, mas, ao mesmo tempo, ela também vai aprender a fazer aqueles pratos. Então, isso é uma ação concreta, isso é uma possibilidade. Os buffets de festa infantil, como eu falei, de eventos infantis, como eu falei para vocês, e depois eu vou disponibilizar lá na nossa sala de aula virtual, né, o cardápio que o Luciano criou para um evento de festa infantil. Ou, se ele tiver como apresentar daqui a pouco para a gente, também seria interessante. E os coffee break para eventos, foi o que a gente organizou para o evento lá da Casa da Pólvora, que a Elizabeth de Brito estava e Surama também. E foi um sucesso. A pró-reitora de ensino do IFPB estava, ela amou. Tinha muitas pessoas da prefeitura de João Pessoa, tinha muitos professores e pesquisadores da UFPB. Então, assim, foi um sucesso. Pena que veio a pandemia e a gente não pôde dar continuidade aos eventos físicos, né? Então, essas são as ações concretas. Resumindo, a gente consegue sim fazer e bem essa relação da produção de alimentos e bebidas com as plantas alimentícias não convencionais, assim como com a organização de eventos. Então, era isso. Dúvidas? Não? Não, professora, muito bom. Eu só queria perguntar para a Luciana aquela questão da carne de jaca. Qual é a parte da jaca? É aquela parte que fica entre os caroços, é aquele meio ali que você arranca e fica a carne? É a jaca mesmo, a polpa da jaca, né? É a polpa, a mesma que a gente consome, ela madura, é aquela mesma. O preparo é como se a gente fosse fazer carne de caju, né, Luciano? Isso. É o mesmo procedimento. Olha, eu nunca utilizei, eu nunca fiz, né? Mas eu tenho tanta curiosidade, para falar a verdade, né? Eu só comi, né? Mas eu achei muito saborosa. Eu até me questionei muito, assim, lá a menina disse que fez como se fosse o frango, né? Assim, primeiro leva uma cocção, né? Para cozinhar, com os temperos, enfim. Então, quase o mesmo processo de fazer um frango. Entendeu? Esse é um frango que você vai fazer o da galinha, o da coxinha mesmo. Você foca em deixar ele sequinho e tal, desfia. Pronto. É o mesmo processo. Certo, valeu. Tem muitas coisas interessantes que a gente pode usar. O caju, por exemplo, a casca do limão, a casca da laranja, levando em consideração que a gente tem que tirar aquela partezinha branca, que é o que dá o amargo. Se eu estiver falando besteira, Luciano, você me avisa. Não, é isso mesmo. É aquela pelezinha branca, né? Que... Uhum. Aí, geralmente, você tira... Tem muitas sementes também que são consideradas punks, né? Por exemplo, a semente do girimum. Do girimum, a semente da melancia, a semente do melão. A semente do melão a gente consegue fazer leite vegano, claro, né? Como leite de castanha. Mas a gente faz o leite vegano da semente do melão, que ia ser jogado no mato. Outra coisa, Vivi, é sobre... Eu estava lendo, né? Uma entrevista, uma questão aí. Aí eu vi que estavam consumindo o caroço do abacate, eu nunca vi. Estavam fazendo farofa, faziam uma farofa a partir do caroço. Eu não conhecia, eu achei muito interessante, né? Porque...
Ei, gente, então é isso. Se tiverem dúvidas, a gente vai conversando durante a semana. Já passaram 5 minutinhos. Eu também tenho outro compromisso agora. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula hoje, da nosso encontro síncrono, na verdade, a presença do nosso amigo Luciano, companheiro aí do Agres e de vários eventos. E sou grata, Lu, a você por essa oportunidade de estar aqui dialogando com você e os nossos estudantes. A vocês, porque ficaram aqui até o final, muito obrigada e até o próximo encontro, na próxima semana. E muito obrigado por essa parceria, né? E a gente sempre vem fazendo essas parcerias e muito bom, agradeço o convite e estamos aí, né? Vamos produzir, vamos trocar conhecimento.